Vamos lá, gente, então? Apocalipse capítulo 10. A gente estudou até uns... Acabou 10. Não, a gente foi até... acabou o 9, a gente começou o 10 semana passada, acho que eu fui até o versículo 3, se eu não me engano. Eu não estava. Então, a gente viu aqui até o 4, que A gente parou sobre os trovões, o que os trovões falaram. A gente ficou no trovão. Exatamente, a gente parou sobre... pode ler hoje Salmo, o que é para os 29, exatamente. Então a gente vai ler de novo, para a gente poder contextualizar. Sim. E relembrar aí o texto. Apocalipse, então, capítulo 10, versículo 1. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou-o em pé direito sobre... Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como um rugido de leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: sele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Então, o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo o que nela há, o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livro. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Bem, Eduardo. Então, semana passada a gente começou a estudar esse texto. Hoje a minha ideia é conseguir concluir aí todos esses pequenos símbolos fáceis de entender e interpretar. Mas rapidamente, apenas para a gente poder rever aí. Então, na semana passada nós vimos que o Apocalipse capítulo 10, ele é uma pausa, assim como o capítulo 7. Lembram disso? Nós temos os julgamentos de Deus. Aí, quando ele vai quebrar o 7º selo, ou antes do 7º selo, depois que ele quebra o 6º selo, vem então o julgamento de Deus, quem poderá suportar a ira do Cordeiro, e vem os selados, capítulo 7. Aí nós temos, nascendo do 7º selo, nasce as 7 trombetas. E aí nós temos as 7 trombetas ocorrendo. Aí nós vimos no capítulo 8, no capítulo 9, as 7 trombetas, o que elas representam. Se você não lembra o que elas representam, você volta lá e ouve esse negócio de novo. E aí acaba a 6ª trombeta toca, aí ele pausa antes da 7ª trombeta, que é o capítulo 10 e capítulo 11. Agora, lembra que essas pausas são o quê? Depois, ele tá lidando com o que está acontecendo com a igreja no meio dessas tribulações todas. Então, são pausas dele. Eu dividi na semana passada, isso aqui é muito importante, o capítulo 10 dessa maneira. Do versículo 1 ao versículo 7, se você quiser traçar aí um risco aí,
você vai encontrar quase tudo aqui em Daniel capítulo 12, apesar que também tem outras passagens que são alusão, ou tem outras alusões no Antigo Testamento nessa parte, do versículo 1 ao versículo 7. O versículo 8 até o final aí, você vai encontrar o quê? O chamado de Ezequiel. E se você ler o chamado de Ezequiel lá no capítulo 2 de Ezequiel, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar basicamente o mesmo chamado aqui de João. É um relato muito parecido. Então, é assim que está dividido aqui. Semana passada, mais uma vez, eu li já esses dois textos, então não vou ler eles de novo, mas se você quiser, você pode reler os textos, tanto Daniel quanto Ezequiel, para ficar claro, e você mesmo fazer suas comparações. Eu acho legal fazer esse exercício, você mesmo comparar, isso aqui, mesmo que você não faça isso em grego, até porque o Antigo Testamento, para você fazer isso em grego, você tem que fazer isso na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Então, você já vai ter um grande proveito se você fizer em português mesmo, comparar as similaridades. Nós vimos então que aí desce do céu o anjinho poderoso, ou o anjo poderoso, e aí nós fizemos o quê? Nós olhamos para o passado, para aquilo que já foi revelado, porque nós vimos o quê? Tem uma similaridade aqui. O anjo é um anjo poderoso, ele já falou de um anjo poderoso no capítulo 5, no versículo 2, que está na presença lá de Deus, naquela cena toda em que o cordeiro vai pegar o quê? O livro selado com 7 selos. E aí, naquele livro, o livro selado com 7 selos, o livro está fechado, escrito por dentro e por fora, e aí o cordeiro, que é Jesus, começa a quebrar os selos. Agora, aqui, esse anjo poderoso é o mesmo anjo poderoso do capítulo 5, que já quebrou, agora os selos já foram quebrados, o livro já está aberto. O que é o livro? É o testamento de Deus para Jesus, o testamento de Deus para Cristo com relação ao mundo, é um testamento. Então é a vontade de Deus para o mundo, aquilo que Deus tem para o mundo. Então, nós vimos também que esse anjo ele tem algumas similaridades com Jesus e com Deus nos primeiros capítulos aqui, é por isso que alguns teólogos vão argumentar que esse não é um anjo, é Jesus, na verdade. Os slides eu posso mandar todos para vocês depois, pode ficar tranquilo, vocês não vão perder nada se vocês não conseguirem anotar aí. Então nós temos essas similaridades com Jesus. Aí, não sei o que eu já falei, então aí teve a questão do livrinho, aí tem essa distinção, porque no original, lá no capítulo 5, fala livro, né, ou Biblion, e aqui ele fala livrinho, que é o diminutivo em português, e em grego dá para ver isso aí. O que está acontecendo aqui? Não, possivelmente esse não é todo o conteúdo, não é todo o livro, é uma parte dele, é por isso que está no diminutivo, é pelo menos isso que esse é o argumento adotado pela maioria dos teólogos, né? Mas alguns falam, ele não é todo o livro, ou ele não é o livro, mas ele faz parte dele. Então, está associado, de qualquer forma, ele está associado ao capítulo 5. O capítulo 10 está associado ao capítulo 5, é isso que a gente tem que ter em mente, tá? É uma coisa que a gente precisa ter em mente. Aí ele coloca, o anjo coloca os pés, um pé sobre o mar, um pé sobre a terra, e aí ele está adaptando a visão de Daniel. Ele está pegando essa visão de Daniel, ou Jesus mesmo está adaptando, ou mostrando aquela visão de Daniel, capítulo 12, que tem outros anjos, um está do lado de cá no rio, o outro está do lado de lá do rio. Então aí você tem o anjo que jura, então ele basicamente pega e vai imergir todos esses anjos num só ali, aqui no capítulo 10 de Apocalipse. E aí ele colocar o pé sobre o mar e sobre a terra, é o que? Lembra que todos esses símbolos desse anjo aqui, eles representam quem? Deus, representam Cristo. Então ele é um anjo que foi delegado, que tem a autoridade de Deus. Pisar sobre
a terra e o mar é uma simbologia do quê? Do que ele está falando aí embaixo. Ele começa a jurar no capítulo 6 aí por aquele que criou o quê? O céu, o mar e a terra. Então, você já vê que ele já repete de novo aqui. Então já está, o versículo 6 já está dando a resposta do que significa pisar na terra e no mar. É ter poder sobre. Ele está expressando a soberania de Deus, como todo o livro do Apocalipse até agora tem expressado. Se você ainda não percebeu, o grande tema do livro do Apocalipse é esse, a soberania de Deus. Ele é soberano. Ele é o soberano. E aí nós paramos então os 7 trovões. O que os 7 trovões falaram? Porque aí a gente entra no versículo 3 aí de novo. E deu um alto brado como o rugido de leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Aí no versículo 4, logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse, essa voz do céu provavelmente que vem do trono, é de Deus, ou de Cristo. E aí a voz do céu disse, cele o que disseram os 7 trovões, e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para sempre. Aí, essa aqui é uma alusão ao capítulo, ao Salmo 29. Porque no Salmo 29, Deus, ele faz o quê? Ele está falando, e ali é uma voz de trovões, ele fala 7 vezes. Vamos dar uma olhada lá no Salmo 29, só para vocês terem uma ideia do que é isso. Rapidinho, só para a gente ter uma noção do que o Salmo 29, eu não vou esmiuçar o Salmo, mas só para a gente ler rapidinho o conteúdo do Salmo. Aí, Salmo 29. A partir do versículo 3, diz assim, a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. Olha a linguagem, troveja. O Senhor troveja sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro. O Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Então, se você parar para perceber do versículo 3 aqui, a voz do Senhor uma vez, aí fala troveja. Aí no versículo 3 ainda fala outra vez, troveja sobre muitas águas. Mas se você for ver, no versículo 3, a voz do Senhor, versículo 4, a voz do Senhor, versículo 4 de novo, a voz do Senhor, terceira vez. A voz do Senhor, no versículo 5, quinta vez. A voz do Senhor, no versículo 7, sexta vez. A voz do Senhor, versículo 8. A voz do Senhor, versículo 9. Então você vai vendo que ele repete aqui, e é isso aqui, então, o que basicamente todos os teólogos vão argumentar e vão concordar, que essa é uma alusão à voz do Senhor no Salmo 29, é ele falando, a voz do Senhor fala como um trovão. Então quem falou com os 7 trovões aqui? O Senhor. E aí no contexto do quê? No contexto do capítulo 10, para quem é o capítulo 10? Ele está abrindo uma pausa. De quem ele está lidando com essa pausa do capítulo 10? Para a igreja. Então o capítulo 10 é uma mensagem de consolo para a igreja no meio da tribulação. Ele é o Senhor que troveja, ele é o Senhor que guarda a sua igreja no meio, porque no finalzinho do Salmo fala assim,
Ele é o Deus que dá paz ao seu povo. Ele é o Deus que cuida do seu povo. Essa é a mensagem do capítulo 10, como é a mensagem do capítulo 7, quando ele sela o 144, né? Então, o Salmo demonstra a soberania de Deus sobre toda a sua criação, terra e mar, e também o cuidado sobre o povo. Não é exatamente, ele pisou sobre a terra e o mar. Do que ele está falando no Salmo? Que Deus troveja, e ele é soberano sobre a terra e sobre o mar. Você vê a associação que ele faz aqui? Fica claro quando você sabe do que ele está falando no Antigo Testamento. Agora, se você não sabe, aí tudo vira símbolo, tudo vira mistério, você não sabe o que acontece. Por quê? Porque não sabe a passagem do Antigo Testamento que está se referindo. Então, o que eles falaram? Ah, mas os trovões não falam, porque ele fala aqui, eles falaram, eu, João, fui escrever, que, aliás, foi um comando que lhe foi dado no começo do capítulo 1. Lembra do capítulo 1? João, vai e escreve aquilo que você vai ver e ouvir. E manda para 7 igrejas. Esse é o comando. Então, ele, como bom servo obediente, foi começar a escrever aquilo que ele ouviu. Mas aí, do alto do céu, ele falou, não escreve isso e deixa selado. Contudo, gente, isso aqui aconteceu também no passado com quem? Com Daniel, no capítulo 12. A mesma coisinha. Então, abre aí Daniel capítulo 12 rapidinho, que eu quero ver só essa similaridade com vocês. Para a gente poder ver o que talvez eles falaram dentro desse contexto. O que é essa mensagem? Daniel 12, isso. Porque a pergunta que Daniel vai fazer aí, e a pergunta que os apóstolos vão fazer para Jesus, e a pergunta que os mártires vão fazer no capítulo 6 é, e quando que vai ser? Quando vai ser? Porque esse é o contexto de Daniel. Quando vai ser? Aí Daniel é o seguinte, vamos do versículo 1 mesmo. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. De que tempo que ele está falando aqui? Um tempo de angústia que nunca houve antes. Está falando do final. Ele está falando do final, dos últimos dias mesmo, da grande tribulação que está para vir, do dia do Senhor, como diriam os profetas do Antigo Testamento. O grande e temível dia do Senhor. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então, aqui ele está falando do que, gente? Aqui do que Daniel está falando? É a consumação de tudo. Aqui ele está falando, aqueles que têm o nome no livro. Que livro é esse? O livro da vida. Onde está isso aqui dentro do livro do Apocalipse? Nós, por exemplo, vemos isso claramente no capítulo 7, que é aquela marcar das pessoas. Aqueles que têm o seu livro, e lá na frente a gente vai ver, quem que não adorou a besta? Não vão adorar bestas aqueles que não têm, aqueles que têm o seu nome no livro da vida, que tem o seu nome no livro do Cordeiro. Esses não adorarão a besta, porque eles pertencem ao Senhor. Então, esses aqui são os do Senhor. Ele está falando do livro da vida, ele está falando dos eleitos de Deus. Quando ele fala do seu povo, ele está falando de Israel, então? Não, ele está falando de todo o povo de Deus. Não está falando só de Israel, ele está falando de todo o povo de Deus, porque nós somos o Israel de Deus. Que essa é a conclusão do Novo Testamento, né? Então ele está falando, depois que tudo isso acontecer, o povo vai se levantar, que é o quê? O dia da ressurreição, é o dia que Jesus volta, e as pessoas ressuscitam, uns para a vergonha eterna, para a morte eterna, outros para o gozo eterno, para estarem com Cristo para sempre. É o final do capítulo, dos capítulos de Apocalipse. É o final do Apocalipse. Então ele já está falando do final do Apocalipse aqui. Aí ele está falando aqui que os sábios reluzirão, etc. Aí no versículo 4, ele diz assim, mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim.
Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei, e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes de se cumprirem essas coisas extraordinárias? Ou seja, a pergunta está relacionada aos versículos anteriores. Quanto tempo há de acontecer o quê? Todas essas coisas que ele viu aqui anteriormente. Ou seja, o final de todas as coisas, a consumação de todas as coisas, até que os mortos se levantem, uns para gozo, outros para vergonha. Quanto tempo? Aí vai decorrer disso. O versículo 7 diz: o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre. Olha, percebe uma coisa, outra coisa. Tinha um anjo do lado de cá, um anjo do lado de lá do rio, e um homem de linho, que ergueu as mãos para jurar a Deus. No capítulo 10 de Apocalipse, aqui tem 3 anjos, não tem 3 anjos? Um anjo do lado de cá, um anjo do lado de lá, e um homem de linho que jura a Deus. Em Apocalipse, só tem um anjo. Esses 3 anjos ele pegou e transformou e colocou ele dentro de um, porque ele é o anjo que pisa no mar, o anjo que pisa na terra e o anjo que levanta as mãos para jurar. Não tem 3. Ele pega, ele transforma essa metáfora dos anjos. Você viu que você tem que prestar atenção nos detalhes e você vai entendendo essas coisas. É a mesma passagem, só que tem uma distinção, uma diferença. Ele ergueu as mãos para o céu, a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Aí ele fala aqui, um tempo, tempos e meio tempo. E aí, aqui embaixo ele vai falar o número de dias. A partir de agora, João vai introduzir esse negócio de um tempo, tempos e meio tempo, que é 3 anos e meio. A partir de agora, ele vai começar a se referir a esse tempo como grande tribulação, como o tempo da grande tribulação. Então, lembra como o capítulo 7 fala dos selados, depois ele vai falar os selados. Eu já falei disso lá no capítulo 7. Ele vai começar a fazer referências disso. Ele está construindo um prédio, então ele está colocando um tijolinho em cima de outro tijolinho, certo? Então ele está falando que vai ter um tempo de perseguição e o povo vai ser quebrado, ou seja, o povo de Deus vai ser perseguido e morto. É isso que ele está falando aqui. Depois que esse povo for morto, então se cumprirão todas essas coisas. O que aconteceu quando o povo foi martirizado? Lembra dos selos? Quebrou os selos, o 5º selo, quem está debaixo do altar? As almas dos mártires. E aí eles clamam a Deus perguntando, até quando? O que Daniel está perguntando aqui? Quando serão essas coisas? Quando os mártires aparecem, eles perguntam o quê? Até quando? Eles estão fazendo a mesma pergunta. E aí, eles sendo mortos, eles vão lá, aí acaba, eles foram mortos, então vem o quê? A ira de Deus, vem o julgamento e acaba ali o selo os últimos selos, o 6º selo para o 7º selo, para começar as trombetas. Beleza? Até aqui? É disso que ele está falando, porque o 6º selo é o final de tudo, não é? Que a gente chegou naquela conclusão. Aqui ele está falando, quando o povo for morto, quando as testemunhas de Deus, o povo de Deus for perseguido e morto, é quando essas coisas vão acabar. Aí vem a volta de Jesus, aí ele restabelece o reino, eles vão morrer, mas eles vão ressuscitar para a glória, eles vão ressuscitar para estar com ele para sempre. Aí ele fala assim, eu ouvi, mas não compreendi, por isso perguntei. Eu ouvi, mas não compreendi. É aquele negócio, né? Eu escutei, mas eu não entendi. Eu ouvi, mas não compreendi. Meu Senhor, qual será o resultado de tudo isso? Então Daniel viu essas coisas, ouviu essas coisas, mas ele não entendeu. Ele perguntou, então, qual que é o resultado de tudo isso? E ele responde, no versículo 9, ele respondeu,
siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o fim do tempo. Aí ele vai em Daniel, não é da sua conta, basicamente. Contudo, no versículo 10, olha o que ele fala. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. Versículo 11. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Então, ele fala que ele não vai responder, mas basicamente ele traduz aqui para Daniel. Daniel, esse tempo, metade de tempo, tempos e metade de tempo, são esses 1000 dias que estão aqui, no final. Ele está falando, depois que encerrar o sacrifício do sacrilégio que for colocado no templo, então vai passar esse tempo, aí vai ter duas diferenças de tempo aqui, 1290 dias. Depois que cessarem os sacrifícios no templo, vão passar 1290 dias, que são 3 anos e meio. E então vem o fim. É isso que ele responde, então ele fala, Daniel, segue o seu caminho, não é da sua conta. Mas Daniel, depois que acabar os sacrifícios do templo, vão passar 1290 dias. Aí Jesus volta nesse tempo, e ele restabelece. Tudo isso que você viu aqui, os mortos ressuscitando, a pergunta de Daniel é, quando, Senhor, os mortos vão ressuscitar, e tudo isso aqui que você falou vai acontecer, ou seja, quando será a volta de Jesus? É essa a pergunta de Daniel. É a pergunta de muita gente. Aí, ele fala assim, depois que acabar os sacrilégios, que acabar as ofertas, que o sacrilégio entrar no templo, então tem 1290 dias, que é o período da grande tribulação, que está em Apocalipse 12, que a gente vai ver mais para frente. Nesse período, a grande tribulação, o povo vai ser morto, é o que diz Daniel no capítulo 12, no comecinho aqui. O povo vai ser morto, o poder do povo vai ser quebrado, eles vão ser mortos. Então, virá o fim. Aí vem Jesus, eles vão ressuscitar. Para a glória. Aí, mas você vê que o anjo responde a pergunta dele. Você, Daniel, você não é da sua conta. Mas depois ele responde a pergunta. Então, pelo contexto aqui, o que está acontecendo? Ô João, você sela isso aí, você não fala não. Mas pelo próprio contexto aqui, já está respondendo o que é a mensagem dos trovões. É uma mensagem de consolo para o seu povo. Olha, lembra que eles estão o quê? Entre a sexta e a sétima trombeta. É o que em Daniel? É aquele momento em que já aconteceu tudo o que tinha que acontecer, o juízo de Deus, ele está apenas para voltar. Então, olha, vocês vão passar por tudo isso aqui, mas no final vocês vão se levantar e vão herdar um reino. Então é uma mensagem de segurança para o povo que vai ser martirizado, que vai morrer por causa da sua fé, para que o povo se mantenha fiel e com esperança para enfrentar tudo isso. Então a preocupação do capítulo 10 é uma mensagem de esperança. Em resumo, então, os 7 trovões são uma mensagem de condenação e livramento ao mesmo tempo, como todo livro o é. Porque todo livro é essa mensagem. Desde o começo eu estou enfatizando isso. Ele é a mensagem de consolo para aqueles que estão sofrendo perseguição, para se manterem fiéis, porque aquilo ali vai passar. Mas é a mensagem de advertência para aqueles que não são de Deus, para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, ou para aquele servo pica-fumo, Aquele ali que, o cara, como a mensagem das 7 igrejas fala, eles diluíram o evangelho, aceitaram, se comprometeram com o mundo, ou comprometeram a sua fé, se misturando com as questões do mundo. Então, o livramento, esse vai mostrar tudo isso, e Deus demonstra para João que ele mostrou para Daniel. Deus está demonstrando para João aquilo que ele demonstrou para Daniel. Quando vai acontecer? E é isso que ele vai, nos próximos capítulos, ele vai mostrar isso com mais detalhes do que Daniel, porque Daniel fala em alguns versículos, João vai passar muitos capítulos falando desse tempo aí. Que no final de tudo, ele vai julgar os rebeldes e salvar o seu povo. E isto acontece no final do último selo, da última trombeta e da última taça. Porque isso acontece no final de todos eles. 6º, 7º, a gente está vendo isso.
no final da grande tribulação de 3 anos e meio. Então ele fala, olha, o que ele falou para Daniel, que a gente acabou de ver, ele está repetindo para João. No final dos 3 anos e meio, Satanás vai ser julgado, os insolentes, os rebeldes vão ser julgados, todos se levantarão, existe o grande julgamento do trono branco, o dia do julgamento de Deus, e ele vai restaurar todas as coisas, uns para o inferno vão, outros vão gozar com o Senhor para sempre. Então, essa é a mensagem de consolação. Aí ele fala, não haverá mais demora, no versículo 5 a 7, porque é esse que ele jura, não haverá mais demora. Por que não haverá mais demora? Porque já se cumpriu todas as coisas, acabou, então já acabou. Então os versículos 5 a 7 demonstram a mensagem desses trovões, que é essa mensagem de consolo. Chegou o fim do sofrimento do povo de Deus. Qual que é a mensagem do trovão? A mensagem do trovão é essa, chegou o fim dos sofrimentos do povo de Deus, acabou. Não tem mais sofrimentos. Então, vai se cumprir o mistério de Deus. Que mistério é esse? Aí a gente fica conjecturando, pensando, qual é o mistério de Deus? O que é o mistério de Deus na Bíblia, gente? É só a gente pensar, por exemplo, lembra, a gente não pode isolar a Bíblia do resto, um livro da Bíblia do resto da Bíblia, um capítulo do seu livro. A gente tem que sempre lembrar do quê? Do todo. O que é o mistério de Deus? Por exemplo, que o apóstolo Paulo vai escrever, um mistério lá em Colossenses capítulo 1, 26, o mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Do que o apóstolo Paulo está falando em Colossenses 1? Está falando do ministério de Jesus Cristo, da salvação que vem através do Cristo, do Messias, porque no Antigo Testamento eles tinham o quê? Sombras daquilo que haveria de vir, mas a realidade encontra-se, porém, em Cristo. Então, no Antigo Testamento era um mistério, o Messias, a salvação. Existem promessas e mais promessas no Antigo Testamento de que Deus viria, interviria e salvaria o seu povo, restauraria Israel, e o povo estaria com o Senhor para sempre. São promessas escatológicas de um reino eterno. Vai se levantar no trono de Davi aquele que o reino nunca passará, que é a aliança de Deus com Davi, em 2 Samuel 7, que ele vai levantar do trono de Davi um rei, e esse rei é eterno, e o seu reino nunca mais terá fim. Então são promessas todas do Antigo, esse é o mistério de Deus. Como que tudo isso vai acontecer? É o Antigo Testamento. Aí chega no Novo Testamento, aonde se cumprem todas as promessas de Deus? Em Cristo. Então, não haverá mais demora, vai cumprir-se o mistério de Deus. Qual mistério? O final de tudo, aquilo que Deus apontou tudo, porque nós já vivemos isso, mas nós vivemos naquela tensão do agora, mas ainda não. Nós já vivemos com o Senhor, nós já temos o Espírito habitando em nós, de uma certa forma nós já estamos na eternidade com o Senhor, mas ainda o reino de Jesus já reina, mas de uma forma espiritual. Mas existe o tempo, depois desse tempo aqui, depois que os santos forem mortos, depois que Jesus voltar, que Satanás for julgado, depois de tudo isso, começa então e se completa tudo que foi prometido no Antigo Testamento, de uma forma agora física, aqui. O mundo é restaurado, os planos de Deus não podem ser frustrados, nós voltamos para o Éden. Essa é a trajetória bíblica toda. Como que Deus, do Éden, ele criou o Éden e criou o homem para estar no Éden e desfrutar da sua presença para sempre. O homem caiu. Agora, do Gênesis 3 a Apocalipse 21, nós temos o quê? Deus trazendo o homem de volta para o Éden. Agora aqui começa o Éden de novo. É isso que a Bíblia está falando, é toda essa mensagem bíblica, como que Deus nos traz de volta para o Éden, para estarmos na presença dele de novo, santos. Então ele fala aqui, vai acontecer depois desse um tempo, 2 tempos, né, ou tempos e meio tempo. Esse é o final, a grande tribulação. Ou seja, em outras palavras, depois da grande tribulação, Jesus volta e restabelece todas as coisas, e nós estaremos com ele para sempre. Essa é a mensagem. E aí completa-se o mistério de Deus. Então você não precisa ficar procurando, gente, chifre em cabeça de galinha para interpretar isso aqui. Usa a Bíblia.
Estuda a Bíblia. O que é o mistério? O mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Aqui, a salvação em Cristo, do Antigo Testamento prometido, que eles não entendiam. Os profetas prometeram. Porque aqui ele fala exatamente isso. Não haverá mais demora. Nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus profetas. Ou seja, tudo aquilo que profetizaram no Antigo Testamento foi cumprido nele, agora de uma forma cabal, com a volta de Jesus, depois da grande tribulação. Por que na hora que tocar a 7ª trombeta, o que o apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses, que ele fala, olha, ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão. Qual trombeta ele está falando? Da última trombeta, depois que se consumiu tudo, depois da grande tribulação. É disso que ele está falando. É disso que ele está falando. A Bíblia está toda conectada, gente. Toda conectada. Deus não deixa a linha solta. E João escreveu isso depois que... O apóstolo Paulo é o primeiro a escrever a Bíblia, as cartas do apóstolo Paulo são as primeiras que a gente tem, o Apocalipse de João é o último, lá pelo ano 90, 92. Tudo conectadinho. Por que está tudo conectadinho? Porque o mesmo Deus inspirou do Gênesis ao Apocalipse. Então, vá, pegue o livro e coma-o. A gente está concluindo. Aí, esse é o chamado profético que eu já falei de Ezequiel. Porque Ezequiel no capítulo 2 e capítulo 3 mostra lá o chamado dele. Ele também é chamado, Deus chama ele para profetizar, e olha, você vai profetizar para essa nação rebelde. Quer eles ouçam ou não, o seu trabalho é ir profetizar. E não seja desobediente. Agora vem aqui, pega o livrinho e come. O que é o comer do livro? É você tomar posse da palavra de Deus para poder profetizar. É você beber da palavra, é você se apropriar dela, ela fazer parte de você. Então esse é o paralelo, mostrando que João, ele está em pé de igualdade com os profetas do Antigo Testamento, ele está em linha, em segmento com os profetas do Antigo Testamento, assim como Ezequiel, Jeremias, Isaías, Daniel eram profetas no Antigo Testamento, João tem o mesmo chamado profético deles. Então, tem mais um aqui, ele fala aí no versículo 9, que ele será amargo no seu estômago, mas ele será doce na sua boca. O que isso quer dizer? Essa é a dualidade, gente, da mensagem do Evangelho. Porque, lembra do apóstolo Paulo lá, em 2 Coríntios, ele fala assim, que para uns nós temos cheiro de morte para a morte, mas para outros cheiro de vida para a vida. O que é isso então? A mensagem do Evangelho, para aqueles que estão perecendo, é uma mensagem amarga, de sofrimento, de juízo eterno, de sofrimento eterno, de morte eterna, a mensagem do Evangelho, para aqueles que não se arrependeram. Mas para aqueles que estão sendo salvos, é uma mensagem doce, é uma mensagem maravilhosa, os nossos pecados foram perdoados, nós viveremos com Ele para sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, ao mesmo tempo que é uma mensagem maravilhosa para o salvo, é uma mensagem terrível para o não salvo, porque você enfrentará o juízo de Deus. Que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É uma mensagem que ao mesmo tempo é doce, ao mesmo tempo é amarga. E no caso de João aqui, por um lado aqui, ele está profetizando para o crente, nós profetizamos, nós pregamos a palavra, e a palavra do Senhor é doce para nós. Doce é a tua palavra, Senhor, para mim. Então, a palavra do Senhor, ao mesmo tempo que ela nos acalenta, nos conforta, nos dá força para continuar, é por causa dela que nós somos perseguidos. Ela é amarga. Por causa dela que nós sofremos, nós vamos sofrer por causa dela. É isso que o Apocalipse está prometendo. Se mantenha fiel a mim, vocês vão morrer. Mas o final disso aí não é a morte, é a vida. Não temam quem pode pegar o corpo de vocês e matar. Temam a Deus que pode pegar o corpo, matar o corpo, pegar a alma e jogar no inferno. Então, essa dualidade do Evangelho, que é amargo e doce, essa é a mensagem. Então, e em resumo, a vitória vem através dos sofrimentos. Nós fomos chamados a seguir o Cordeiro em seu exemplo. Ele derrotou os seus inimigos pela sua morte e obediência.
Gente, esse que é o grande problema da nossa geração. A gente não quer sofrimento, a gente não quer morte, a gente não quer tomar a sua cruz e seguir. A gente quer um evangelho triunfalista. Um evangelho triunfalista, quando nós somos chamados para seguir o Cordeiro. E no livro do Apocalipse, seguir o Cordeiro é isso. O que é seguir o Cordeiro no livro do Apocalipse? É seguir o seu exemplo. Qual foi o exemplo? Como que Jesus ganhou dos seus adversários? Como ele superou os seus adversários? Como que ele venceu? Ele venceu como? Sendo obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Ele venceu os seus inimigos através da sua derrota, da sua morte. Assim que nós somos chamados para vencer, para morrer. Morre. Você quer ser meu discípulo? Morre. Ah, mas Jesus é difícil, eu vou passar por tudo isso, por todo esse sofrimento, mas o final de tudo isso é glória, é vida. Você quer me seguir? Esses são os termos. Morrer para si mesmo. Exatamente. E morrer para o mundo todo. E vai ser, literalmente, morrer mesmo, se necessário for. Como os nossos irmãos no Oriente Médio, no Oriente, têm morrido por causa do testemunho dele. Mas a promessa de Jesus essa morte é a morte que leva para a vida. Essa morte é a morte que leva para a vida. Amém? Eu oro que Deus tenha falado ao seu coração e a gente continua. Deus abençoe. Até semana que vem.